Mas antes disso, eu quero compartilhar com você uma palavra. Essa palavra tem uma relação com o que vai ser feito aqui essa noite, mas enquanto eu orava, eu pedi discernimento do Senhor de como ministrar isso, porque assim, eu não vou pregar uma mensagem que seja só para os líderes. Então me pus a buscar o Senhor, me propus a buscar o Senhor para entender, Senhor, como é que isso pode comunicar com a igreja no geral. E aí eu acredito que o Senhor tem uma palavra para o teu coração maravilhosa. Se você abrir o seu coração nessa noite, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 30, nós vamos ler o verso 30. Palavra bem simples, mas eu acredito que ela vai trazer, se você permitir, ela vai causar alguns impactos no seu interior. Diz assim o texto: unja Arão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdote. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós te adoramos, nós louvamos o Senhor, e que nessa noite o Senhor abra o nosso entendimento para aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, a igreja de Jesus. Que as resistências do nosso coração, que a incredulidade, que uma visão meramente humana e carnal não impeça a gente, não nos impeça de perceber a profundidade daquilo que o Senhor está nos chamando e nos convidando a ver. Meu Deus, que os nossos corações estejam dilatados, abertos para o Senhor e para a verdade da sua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Só um adendo, hoje eu não vou trazer, até esqueci de avisar o pessoal da mídia, eu não vou colocar versículo, porque eu tenho muita coisa para falar. Se eu for colocar todos os versículos na tela, a gente vai levar mais tempo do que deveríamos, e como nós temos uma programação, eu vou tentar o máximo possível colocar isso dentro do nosso horário. Mas se por acaso nós passarmos alguns minutos, eu já peço sua compreensão. Bom, vamos lá. O texto que nós acabamos de ler, ele é um texto fundamental, porque ele mostra uma verdade muito interessante. Eu quero começar por aqui, que muitas vezes a igreja moderna ela inverte. A gente sempre acha que a unção, o texto é Deus ordenando que o sacerdote Arão, ele seja ungido e consagrado. Lembrando que nós estamos na série, a série do mês de dezembro é consagração. Nós estamos falando sobre consagração. Então eu estou englobando todas essas temáticas aqui nessa mensagem. Nós vamos falar sobre consagração, sobre unção, e nós vamos falar, e o tema da mensagem é hoje, vida consagrada, e nós vamos entender toda essa temática. Então, só que o que acontece? O texto ele diz que ele deveria ungir Arão e consagrá-lo. Duas coisas distintas. E isso é interessante porque já nos ensina uma coisa: unção não é um fim em si mesmo. A maioria de nós quer unção sem consagração. Nós vamos entender à luz da palavra que na verdade é só a expressão visível do outro. E esse é um grande problema. Eu vou dar um exemplo prático que a igreja evangélica atual, ela tem, os crentes da atualidade, eles têm hábitos de fazer, de ungir objetos sem consagrá-los. Tá aqui, eu quero ungir meu carro. Ok, mas essa é só uma unção ou isso também vem acompanhado de consagração? E aí eu vou já explicar o que isso quer dizer. Porque consagração, de maneira simples e objetiva, é separar para um uso determinado santo. Significa dizer que quando eu decido ungir um objeto, eu tenho que obrigatoriamente também consagrá-lo. Significa dizer que, por exemplo, eu não vou usar ele para fins escusos que não glorifiquem a Deus. Eu vou usar ele para a glória de Deus. A mesma coisa acontece com a nossa vida, né? Porque a unção é o meio pelo qual Deus confirma a consagração que há no nosso interior. Então, se eu decido me consagrar, se eu decido viver uma vida consagrada, certamente eu serei escolhido pelo Senhor para ser ungido em algum momento, seja de que forma for. Hoje nós vamos ungir pessoas, e eu quero crer que essas pessoas serão ungidas aqui hoje, porque antes da unção elas já decidiram se consagrar, e por isso elas serão ungidas.
Então, no Antigo Testamento, ninguém era ungido para experimentar prestígio ou algo assim. Era ungido para morrer para si mesmo, viver para a glória de Deus. E isso representava uma decisão interna. Aquele ato externo e público era um reflexo de uma decisão interna que este homem ou aquela mulher já haviam tomado. Então, a palavra consagração na Bíblia, ela significa separação exclusiva para Deus. A palavra hebraica é Kadash, ela carrega a ideia de algo retirado do uso comum. Eu acho isso aqui maravilhoso, para um uso santo. Então, quando nós decidimos consagrar a nossa vida, e eu vou já falar sobre isso, significa dizer que a minha vida saiu do uso comum para um uso específico. E aqui eu já começo uma reflexão profunda, porque talvez a maioria aqui acredite. Obrigado. Você quer uma profecia sobre a sua vida? Você quer? Não? Deus abençoe. Desculpa. Então, a maioria de nós acredita que eu falava, a consagração é retirada do uso comum para um uso específico. A maioria de nós, quando converte, a gente só adiciona a Cristo, mas a nossa vida ela continua no uso comum, nas práticas comuns. A gente não consagra a vida, e é sobre isso que eu quero começar falando. Porque até chegar na unção para alguém ser líder, ela precisa entender que ela passou por todo um processo de consagração desde o novo nascimento. E esse é meu primeiro tópico hoje. O primeiro tópico é a consagração começa no novo nascimento. Começa no dia em que eu decidi entregar a minha vida para Jesus. Porque assim, consagração ela acontece no secreto. É aquilo que acontece dentro de você. São as decisões internas que você toma. São as decisões que só você sabe. São as coisas das quais você decide se separar, se abster para a glória de Deus. Isso é consagração. Já a unção, ela é o ato público. Deus decidindo honrar alguém porque decidiu se consagrar a despeito do que os outros sabem. Deus está vendo as escolhas que cada um faz quando se consagra no íntimo. Então, consagração define quem pertence a Deus. Unção define quem Deus vai usar. Então significa dizer que se um dia eu quero ser usado por Deus, eu preciso primeiro pertencer a Ele. E eu demonstro isso me consagrando. Eu vou dar alguns exemplos para você aqui. Então, consagração, ela não é um nível avançado de cristianismo. Embora existam níveis de consagração, por exemplo, aqueles que serão consagrados aqui hoje, ungidos e consagrados, certamente eles estão vivendo um nível de consagração. Entretanto, não quer dizer que o consagrar-se começa a partir do momento que ele está sendo ungido. Ele já vem se consagrando há algum tempo. Consagração é evidência básica de que a gente nasceu de novo. Decidir. O que eu quero dizer então com consagração? Eu me refiro a essa mudança de senhorio. Eu me refiro ao estilo de vida que a gente escolhe viver baseado na vontade de Deus. Uma vida que não é consagrada é como seguir alguém no Instagram, por exemplo. Um cristão que confessou Jesus como Senhor da sua vida, mas ele não se consagra, é como ele seguir alguém que ele gosta no Instagram. Você sabe da vida, você sabe sobre, mas você não se relaciona com essa pessoa. Quando você segue as pessoas no Instagram, principalmente as famosas, os jovens principalmente sabem disso, você não se relaciona com as pessoas com quem você segue. Mas você sabe tudo sobre elas. Você até gosta do conteúdo que elas fornecem para você, mas você não se relaciona com elas. Você nem sequer conversa com elas pelo direct. O que dirá sentar à mesa? Consagração significa exatamente esse ponto da relação. É quando eu sento à mesa com o Senhor. É quando eu me relaciono com Ele. É quando eu tenho vida de intimidade com Ele. E a partir desta intimidade, eu sou conduzido a viver uma vida separada, fora do uso comum, fora do que todo mundo faz. Qual é o problema disso? É que esse tipo de vida gera solidão em alguns ambientes. Lógico que quando todos os santos consagrados se reúnem aqui, nós temos comunhão. Mas em alguns ambientes, isso gera solidão. É comum a gente ficar sozinho. É comum as pessoas não quererem conversar com a gente.
A gente tem que estar muito resolvido com isso no nosso coração, para que a gente não abra mão da consagração e a gente passe a viver a vida comum daqueles que não conhecem o Senhor. Lembra? Domingo passado eu falei muito sobre isso, porque final de ano é sempre um período onde muitos cristãos abrem concessões no seu estilo de vida. Abrem concessões para aquela música, para aquela bebidinha, para aquele comportamento que você sabe que não é cristão, porque não se consagra. Não fazer essas coisas, não fazer essas concessões, significa que você tomou uma decisão interna. Isso vai ter consequências externas, eu não vou negar para você. Isso vai colocar você talvez em situações desconfortáveis, mas a pergunta que eu faço é: a quem você quer agradar? As pessoas com quem você convive ou ao Senhor que você confessa? A quem você quer agradar? A escolha é sua, cada um de nós. Agora, entenda que é diferente você ser um cristão nominal e você ser um cristão consagrado. Todas as bênçãos, promessas bíblicas, elas estão condicionadas. Eu quero ler até um texto que o Renan, quando estava pregando ontem, tem nada a ver com a minha mensagem, mas tem alguém aí? Coloca para mim Mateus 7,38. Acho que foi esse texto que o pastor Renan leu. Cadê o pastor? Tá aí? Aqui. Foi Mateus 7,38, não foi? Beleza. Olha, coloca esse texto aqui. Eu me lembrei dele agora. Isso aqui, revelação do Espírito direto aqui. Mateus 7,38. Porque eu até compartilhei, quando ele leu assim, pum, na minha cabeça. 7,38. Mateus. Foi Mateus ou foi João? João 7,38. Tá aqui, ó. Veja bem que eu estou falando de vida consagrada. Eu estou falando também dos benefícios de viver uma vida consagrada. Esse texto aqui, ele é incrível. Por que ele é incrível? Quem crê em mim, como diz a Escritura. Porque eu não posso crer como eu acho que eu devo crer. Eu tenho que crer como diz a Escritura. Se a Escritura diz que eu tenho que abrir mão, renunciar, evitar determinados lugares, pessoas, conversas, ambientes, eu tenho que crer como a Escritura diz que eu tenho que crer. E só quando eu creio como diz as Escrituras é que fluem do meu interior rios de água viva. Talvez isso para mim explique tanto cristão sem vida, porque creem ao seu modo, creem à sua maneira, criaram o seu próprio Deus. Igreja, está começando agora mais um Raven News, então fique atento. Vocês estão demais, olha, vocês estão demais aí. Olha, não deixe o inimigo usar vocês. Pois bem, como eu estava dizendo agora há pouco, deixa eu retomar o Espírito. Não é como a gente crê, é como diz a Escritura, gente. E vida consagrada é exatamente isso, é crer como está escrito. É fazer o que está escrito, sem negociações, sem barganhas, sem concessões. E não consagrar-se, depois que eu converto, eu entrego minha vida para Jesus, é óbvio que tem que se respeitar o tempo de cada um, porque a gente entende que ninguém que entregou a vida para Jesus hoje, amanhã, está vivendo tudo que está na Bíblia. Entretanto, alguma coisa precisa começar a mudar. A maneira como eu lido com o pecado, eu preciso começar a ter consciência das coisas. Lá em Lucas 9,23 diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e me siga. Isso é evangelho. Isso aqui é consagração desde o novo nascimento. Porque o que tem acontecido é que se a gente não se consagrar logo após entregar a nossa vida a Jesus, significa que a gente tem uma fé morta, porque é uma fé sem arrependimento. Ela é uma fé nominal. A gente adiciona Jesus à nossa vida antiga, mas quem continua sendo o Senhor da nossa vida somos nós mesmos. Nós decidimos o que fazemos, quando fazemos, com quem fazemos, ou o que, sabe? A gente vai tomando decisões baseado naquilo que nos é conveniente e não na palavra de Deus. Agora, segundo o texto de Lucas que nós acabamos de ler, não há renúncia. Se não há renúncia, não há cruz. Se não há cruz, não há Cristo. É simples assim.
nós precisamos então entender que consagração não é para líder, não é só para pastor, é para todo mundo que nasceu de novo. Eu quero dar exemplos práticos aqui para você. Consagração não é aquilo que a gente faz para Deus, não, tá, irmãos? É aquilo que acontece quando Jesus se torna Senhor de tudo na nossa vida. Olha só um exemplo: consagração do seu tempo. Quando a pessoa diz que ela, eu não orei porque eu não tenho tempo, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Na verdade, o que ela está dizendo, eu não estou consagrando a minha vida a Jesus. Porque lá em Efésios 5 diz que nós precisamos aprender a remir o tempo. E sabe o que significa a palavra remir? A palavra remir significa libertar. Significa dizer que parte do nosso tempo está escravo de coisas que nós vivemos no mundo. E que nós precisamos libertar esse tempo para estar com Deus. Eu li uma frase hoje de Lutero. Cara, essa frase me pegou de tal maneira que eu falei, Deus, eu estou decidido, eu quero viver essa verdade aqui. Lutero disse o seguinte: eu tenho tanta coisa para fazer que eu preciso de separar pelo menos 3 horas do meu dia para eu me preparar para esse dia. A nossa consciência, o uso comum, o pensamento comum é: quanto mais coisas eu tenho para fazer, menos eu tenho que orar, porque eu não tenho tempo para orar, porque eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Lutero, ele pensou o oposto disso. Ele pensou: quanto mais atividades eu tenho, mais eu preciso estar na presença de Deus. Isso é transformador, é contracultural, é sobrenatural. E eu quero viver. Eu fico imaginando que Deus usou um homem como Lutero. Para quem não sabe quem é Lutero, eu vou falar. Lutero é nada mais, nada menos que o pai da reforma protestante. É o cara que Deus usou para reformar a igreja. Na verdade, ele tentava reformar a igreja católica, mas fundou o protestantismo, como nós o conhecemos hoje. Então, para Deus usar um homem desse, olha o tipo de visão que ele tinha de consagração. Ele dizia: quanto mais coisa eu tenho para fazer, mais eu tenho que orar. Se eu tenho pouca coisa para fazer, eu oro um pouco menos. Mas se eu tenho mais coisa, eu vou orar um pouquinho mais, porque eu dependo de Deus, eu preciso de Deus. E isso é vida consagrada. Vida consagrada hoje, irmãos, é agenda que contém Deus intencionalmente. É uma construção do seu estilo de vida, onde Deus está em primeiro lugar, é prioridade. É quando você acorda e diz assim: não vou negociar meu tempo com Deus, eu vou orar, eu vou ter um tempo com o Senhor. E tudo bem, já falei isso na semana passada e vou repetir agora. Se você não consegue, você vai encontrar o seu tempo. Porque o meu tempo não é o teu tempo. De repente, eu gosto de orar pela manhã. Eu acho que me prepara para o dia. Mas tem gente que não consegue, não tem essa oportunidade. Tudo certo? Encontre o seu tempo. Mas tenha um tempo na sua agenda que ele seja exclusivo de devoção a Deus. Isso é consagração. É quando isso não é legalismo, é prioridade, é aprender a colocar Deus em primeiro lugar. Porque a pessoa que nasceu de novo e está se consagrando, ela entende que a intimidade ela não é automática. Eu me converti, pronto, já tenho intimidade com Deus. Não, ela é construída como qualquer outra relação, ela é construída. Você tem construído intimidade com Deus? Outra coisa, consagração, por exemplo, na mente. No conteúdo que a gente consome. Romanos 12:2 inclusive fala sobre transformação de mente, não vos conformando com esse século. Atualmente a gente se alimenta constantemente de conteúdos que banalizam o pecado, que exaltam o ego. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu fico impressionado com cristãos que eles ficam o tempo todo pregando filosofias que não tem qualquer alinhamento com a palavra de Deus. Renuncia, meu irmão. Eu estou em constante contato com todo tipo de filosofia, mas eu fico filtrando na minha mente. Isso aqui se alinha, isso aqui não se alinha. Isso aqui se alinha, isso aqui não se alinha. E quando não se alinha, eu renuncio. Ponto, acabou. Consagração. Entende? A gente fica o tempo todo ali, muitas vezes, expostos a conteúdos que nos dessensibilizam para a vontade de Deus, nos tornam incrédulos, endurecidos. E aí a gente não tem como viver uma vida consagrada dessa maneira. Você tem que escolher o que você vê na rede social, o que você está alimentando sua mente, o que você lê, o que você assiste. Pessoas que vivem uma vida consagrada, elas têm um filtro de tudo que elas consomem. Elas são muito boas em filtrar. Elas entendem que o que ocupa a mente molda o coração. Eu atendo
a abordagem que eu estudo e que eu amo, ela é baseada em 3 princípios. O pensamento molda nossas emoções, que por sua vez molda o comportamento. A ciência diz isso, a Bíblia já dizia isso, muito antes de qualquer homem teorizar, criar uma teoria descritiva sobre algo, a Bíblia já me falava essa verdade. Você entende isso? As Escrituras estão aqui para guiar a nossa vida. Então nós precisamos entender que consagração hoje passa pelo seu celular. Passa pela forma como você se relaciona com o seu celular. Consagração também do que a gente fala, das pessoas com quem a gente se relaciona. Lá em Colossenses 4:6 diz que a nossa palavra deve ser sempre agradável. Então, muitas vezes a gente é crente no culto, mas fora dele a gente tem um outro comportamento. Nossas palavras, a gente muitas vezes é irônico, é desonesto, a gente está agindo de uma maneira carnal, impulsiva. Gente, isso não é consagração. Consagração é exatamente uma vida consagrada. Ela não terceiriza o caráter, vive a fé fora do templo, fora da igreja, fora desse ambiente aqui. E esse é o desafio de viver uma vida consagrada. Então, uma outra área, eu estou dando só exemplos do que é ter uma vida consagrada para que você entenda. Consagração também das finanças, porque muitas vezes a gente age de uma maneira descontrolada, né? Se a gente tem um negócio, por exemplo, o foco é o lucro. Como é que isso me beneficia? Muitas vezes você precisa entender que você, como cristão, você vai ter que abrir mão do lucro para ser honesto, por exemplo, para fazer a coisa certa. Você se pergunta quando você está fazendo seus negócios, isso agrada a Deus? Consagração na finança é colocar Deus em primeiro lugar e ser fiel também em seus dízimos, em suas ofertas. Isso é porque a unção que realmente tem efeito espiritual é aquela que vem acompanhada de consagração. Por que eu estou falando também de unção? Porque a gente pode colocar, na igreja evangélica, esse termo ele pode significar 2 coisas, unção. Pode significar esse ato de derramar óleo sobre a cabeça de alguém e consagrá-lo para um serviço específico, mas também significa a visitação do Espírito. Quando eu estou aí e disse, eu quero a unção de Deus sobre a minha vida. Ok, mas para quê? Para que você quer essa unção? Para você dizer que você tem unção, ou para que você possa viver uma vida mais consagrada? Para que você possa tomar essas decisões que você vem tendo dificuldade de tomar? Para que você possa ter força espiritual para fazer o que precisa ser feito? Porque Deus unge aqueles que já entregaram o seu coração no altar. E o altar aqui é um símbolo da presença de Deus. Quando eu uso a palavra altar, eu estou usando ela como símbolo. Não estou dizendo que você vem aqui, neste espaço aqui. Eu lembro que quando eu cheguei aqui na igreja, alguns irmãos tinham medo de subir no altar, porque isso aqui era um lugar. E de fato. Só que fora do ambiente de culto, as pessoas tinham medo de subir aqui e morrer. Eu falei, meu irmão, não funciona bem assim não. É lógico que a gente também não pode ser irreverente às coisas de Deus, mas às vezes a gente está com uma série de pensamentos errôneos. O que nós precisamos entender é que a unção, seja ela eu recebendo o toque do Espírito Santo como o poder de Deus me tocando, seja eu recebendo óleo sobre a minha cabeça, recebendo a incumbência de um ministério, todas as 2 unções elas só têm efeito se houver acompanhado de consagração. Porque ela por si só não vai resolver absolutamente nada, nem na sua vida pessoal, no seu caráter, nos seus problemas, assim como também não vai resolver a questão do seu ministério. Se eu for ungido aqui, então meu ministério está resolvido. Não, consagre-se. Consagre-se. Lembre, isso aqui é um ato público para revelar uma expressão interior do seu coração. É isso que tem que ser. Então, olha só, uma outra coisa, Deus unge, e aí eu falei para vocês, Deus unge aqueles que já entregaram o seu coração. Lá em Levítico do 8 ao 10, Moisés ele unge Arão, depois ele define lá que ele precisava ser separado. Mas qual era o processo? Ele tinha as vestes lavadas antes, ele se banhava. Deus disse, olha, banha ele. Antes de ser ungido, ele tinha que se banhar, depois ele tinha que vestir novas vestes, as vestes
sacerdotais e então era ungido. Olha que figura linda. O que é lavar? O que é banhar? Se não nascer de novo. Se não alguém que foi lavado, que foi remido pelo sangue de Jesus, que foi transformado na sua maneira cotidiana de viver, onde as pequenas decisões, aquelas decisões que ninguém está vendo, elas são baseadas em consagração. Isso é esse tipo de gente que Deus unge, que Deus escolhe. Esse tipo de gente que Deus se revela. Depois eu vou falar sobre isso. Para esse tipo de crente que Deus ele dá de conhecer os seus mistérios, o seu caráter, que Ele libera a sua bênção, as suas promessas. Por que nós vivemos? Eu sempre digo isso, João 10:10. O ladrão vem para matar, roubar, destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas às vezes eu fico com a sensação que mais da metade dos crentes não sabe o que é viver vida abundante. A vida parece um verdadeiro tormento, mas é crente. E eu me pergunto por quê? Por que não está vivendo a promessa? Simples, não há consagração. Teve uma verbalização de algo que não se reflete na prática diária. As coisas vêm do jeito que porque assim, a gente vai entender que no dia que a gente decidiu por Cristo, lá fora ninguém mudou. Quem mudou fomos nós. Então esperar que coisas diferentes venham de lá em nossa direção é utópico. A gente tem que entender que quem mudou fomos nós. Então eu tenho que sair desse lugar, da presença de Deus, convicto de que eu vou chegar lá, vão ter as mesmas propostas, serão as mesmas conversas, os mesmos assuntos, entende? A mesma direção de vida. Que quem tem que tomar uma decisão de consagrar sou eu. E dizer, poxa, não dá mais. Não precisa ser chato e religioso, não. Estou falando que você pode ser educado, sábio e dizer, poxa, não dá mais para mim. Não dá, eu estou vivendo um outro momento. Deus tem falado comigo. E é até um grande momento. Eu sempre acho que é um grande momento quando a gente converte para a gente já testemunhar de Jesus, que nem Filipe fez quando acabaram de encontrar Jesus. Ninguém vai dar aula de teologia. A gente acabou de converter, ninguém conhece tanto a Bíblia assim. Mas uma coisa você pode fazer. Olha, fazer que nem o cego que foi curado. E os sacerdotes fariseus interrogando ele. Quem fez isso? Quem fez isso? Eu não sei, eu só sei que eu era cego, eu via. Eu não sei explicar dele direito ainda. Eu não sei falar muito dele, mas eu sei o que ele fez por mim. Isso dá para qualquer um fazer. Que nasceu de novo. Então, Deus, Ele vai liberar sua bênção sobre aqueles que consagram o seu coração. Davi, lá em 1 Samuel 16, não vou ler, mas vou citar aqui, depois você lê lá, 1 Samuel 16, do 1 ao 13. Davi foi ungido antes de ocupar o trono. Mas, olha o caráter daquele homem. Enquanto ele estava lá no campo, cuidando das ovelhas, quando ninguém estava vendo, ele estava lutando contra urso e leão para proteger as ovelhas, sem que ninguém o visse fazendo isso. Ou seja, ele estava fazendo o que tinha que ser feito, sem plateia, sem público, simplesmente consagrado, fazendo a vontade de Deus. No anonimato, ele foi perseguido. No anonimato, ele teve que se esconder em cavernas. Muitas vezes, porque ele se consagrou a Deus e foi escolhido para ser rei de Israel. Depois de algum tempo, Deus o unge, depois de amadurecê-lo, depois de ver cada decisão que ele toma. Quando ele tem uma decisão que para mim ela é divisor de águas na vida de Davi. Davi está sendo perseguido por Saul, e ele tem uma oportunidade de matar Saul, e ele diz, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Irmãos, isso é um caráter de consagração absurdo, porque esse cara estava fazendo a vida de Davi um inferno, e ele podia dizer, eu posso acabar com isso aqui hoje. Ele não fez. Essas decisões que ninguém vê, elas têm um peso espiritual extraordinário. As escolhas que você faz, irmãos, é muito bom quando a gente vem para a casa de Deus, que a gente canta as canções, que a gente louva a Deus juntos. Mas, meu irmão, vamos lá. As decisões que a gente toma quando ninguém está vendo, e que às vezes elas nos custam o ego, essas têm um peso espiritual extraordinário e sobrenatural. Essas são as de verdade. Essas são de verdade. Eu particularmente, isso me fascina, me encanta, porque isso é evangelho. Então, Davi, mais tarde a gente sabe que Davi caiu em adultério, né? Mas
Ele caiu anos depois, por quê? Porque ele relaxou na consagração. Deixou de se consagrar. Deixou de buscar o Senhor. Quando ele devia estar na guerra, ele decidiu descansar, parou de guerrear. É aí que a gente cai. Olha só, é exatamente a falta de consagração que nos tira da presença de Deus, que nos rouba aquilo que Deus liberou sobre nós. Então a unção protege a gente de abandonar e de deixar aquilo que foi liberado sobre nós. Só quem se consagra não perde a unção. John Wesley, ele dizia uma coisa interessante: Deus não faz nada senão em resposta à oração. Homens profundamente consagrados foram homens que criaram a igreja metodista. E esses homens jejuavam, oravam, prestavam conta uns aos outros, eles confessavam seus pecados. Essa unção, ela foi tão poderosa que impactou nações, nasceu pequenos grupos de congregação, e a igreja foi crescendo e se fortalecendo, porque eles eram consagrados. A consagração é ela quem sustenta a unção. E essa palavra eu quero dar especificamente para quem vai ser ungido hoje. Todo mundo pode pegar e agarrar isso no coração. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que sustenta a gente? Não é a unção. Assim como no reino, não basta ter unção, porque a unção atrai, mas é só o caráter que mantém. Tem gente carismática, que fala bem, sabe? Que faz aquela coisa quando está no altar, quando está pregando, eita, assim diz o Senhor, e revela CPF. Mas quando você vai ver o caráter da pessoa, você só segue essa pessoa até que descubra o caráter dela. A mesma coisa acontece com aqueles que são ungidos e que não preservam uma vida de consagração e acabam caindo. Nós precisamos entender que a vida de consagração, ela é um processo diário. É responsabilidade nossa tirar a lenha, tirar as cinzas e botar lenha nova, e todos os dias buscar o Senhor, jejuar, clamar a Ele, sabe? Olha, esse aqui eu quero colocar coloca Lucas capítulo 4, por favor. Esse texto aqui eu quero mostrar para vocês, são 3 versículos. Lucas capítulo 4, no verso 1, coloca aí rapidinho, por favor. Esse aqui eu faço questão de a gente ler juntos, porque a unção pública de Jesus, ela foi precedida de consagração externa. A gente sabe que Jesus se consagrou depois de receber uma unção. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. A gente sabe que o deserto, ele é o ponto de partida do ministério de Jesus, mas ele vai para o deserto já cheio do Espírito Santo. Ali começa o ministério dele. No verso 2 diz o seguinte: onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias, não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. Nós sabemos o processo e as coisas que ele renunciou, só ele e o diabo ali naquela guerra. Agora coloca o verso 14. Qual o resultado de todo esse processo? Versículo 14. Jesus voltou para Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. O resultado de uma vida consagrada é viver uma vida cheia do Espírito. E é vida cheia do Espírito que realmente transforma a gente, transforma o nosso entorno. Eu vou dar um outro exemplo bíblico. Paulo, em Atos capítulo 13, esse aí eu vou pedir para colocar também rapidinho. Atos 13, no verso 2 e 3, diz que ele foi separado pelo Espírito Santo. Você consegue colocar, depois você lê aí. Ele foi separado: separem-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. E eles são separados pelo Espírito Santo. E aí a igreja está dizendo que eles estão orando para ungir, eles estão jejuando, eles estão em separação para ungir esse homem. Prática é essa que Paulo não abandonou, porque lá em 2 Coríntios 11, 27 fala que ele se desgastava nos muitos jejuns, nas muitas orações, nas vigílias. Consagração. Billy Graham, quando foi perguntado sobre o que sustentou o ministério dele por décadas, ele respondeu: minha integridade moral, minha disciplina espiritual e o meu compromisso inegável com a palavra de Deus. Tem uma outra pergunta que fizeram a Billy Graham que eu acho interessante, que eles disseram: Billy Graham, se te colocassem num quarto com mulheres seminuas, você pecaria? Ele disse: sim, eu pecaria. Eu achei incrível, porque as pessoas começam, porque a gente acha que o espiritual é aquele cara que ele está diante do pecado e ele não peca.
Não, Billy Graham disse, não, eu pecaria. Eu num quarto com mulheres bonitas me seduzindo, eu pecaria. Agora eu trabalho de todas as formas para nunca ter que entrar nesse quarto. Isso é consagração. É você fazer escolhas diárias que não te coloquem diante do pecado. Quantos estão entendendo? Diga amém. Porque a unção pode até atrair multidões, meu irmão, mas o que realmente mantém o ministério de pé, o chamado de pé, é a consagração. Agora, quais são os benefícios de uma vida consagrada? A Bíblia fala que há recompensas. É lógico que essa recompensa não é uma barganha. Ela é um resultado inevitável da vida consagrada. A primeira coisa que a gente tem como resultado é intimidade e revelação. Deus se dá a conhecer aos consagrados. Lá em Salmo 25, 14 diz assim, ó: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Em João capítulo 15, no verso 14 e 15, já não vos chamo servos, mas amigos, porque a consagração, ela abre acesso a outros níveis de relacionamento. A maioria de nós, volto a dizer, eu vou usar o exemplo, a analogia que eu fiz no início da mensagem. A maioria de nós lida com Jesus e vive uma vida cristã como alguém que a gente conheceu no Instagram. A gente só segue, mas não sabe quem é, não sabe o que gosta, não sabe o que importa. Porque a gente não tem relacionamento. Porque a gente não conhece o coração dele. A gente não sabe o que está no coração de Deus. A gente não sabe nem o que está escrito. E eu digo isso, sabe por quê? Porque alguém que vive esse tipo de vida não lê a Bíblia. E quando você não lê a Bíblia, você não conhece a vontade de Deus. Definitivamente. Deus, eu citei Lutero. E a revelação que mudou a história da igreja nasceu de um homem que ele teve uma visão de que eu preciso me consagrar mais à medida que eu cresço em atividades. Isso falou muito ao meu coração, irmãos. Você não tem ideia. Isso me levou a tomar decisões muito sérias na minha vida. E aqui é um exemplo. Eu poderia pensar assim, eu fui ungido pastor em 2012. De lá para cá, eu sinto a necessidade de ano após ano continuar me consagrando. E, por exemplo, esse ano eu chego à conclusão do seguinte: eu tenho que me consagrar mais. Eu tenho que orar mais, eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que ter um relacionamento mais profundo com Jesus. Eu quero fazer coisas que eu ainda não fiz. Eu quero jejuar, eu quero começar. A gente sempre faz início do ano. Eu, pastor Renan, Kelly, a gente vai chamar o restante da liderança. A gente faz 24 horas de jejum. A gente sai para um lugar e a gente faz 24 horas. Esse ano a gente quer ver se a gente consegue aumentar isso pelo menos para 36, depois 48. Nós queremos pelo menos fazer 3 dias de jejum só na água. Quem sabe 40 um dia com acompanhamento médico, com planejamento. Mas a gente sente que a gente precisa se consagrar mais. Que a gente precisa tomar decisões espirituais. E muitas vezes nós não fazemos. Tem um cara, o nome dele é Corrie ten Boom. Ele é um sobrevivente do Holocausto. Ele disse uma coisa interessante: não existe poço tão profundo que o amor de Deus não seja mais profundo ainda. A consagração nos faz ter esse tipo de visão espiritual de Deus. A gente entende que Deus é a fonte de todas as coisas. Sabe qual é um outro benefício, eu vou colocar nesses termos, de uma vida consagrada? É proteção espiritual e permanência no chamado. Quando eu vivo uma vida consagrada, lá no Salmo 91, por exemplo, diz... Todo mundo conhece: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A gente está falando de segurança aqui. Nós estamos falando de estarmos seguros, protegidos. Agora, isso é para quem vive a palavra de Deus. É para quem vive uma vida consagrada. Não é para quem professa verbalmente algo, mas é para quem decide viver para a glória de Deus. E aí eu quero... A última recompensa, a recompensa eterna, é a salvação. 1 Samuel 2,30 diz: aos que me honram, honrarei. E aí, eu queria concluir nessa noite dizendo para você o seguinte: viver uma vida consagrada é a vontade de Deus para nós cristãos. Nós precisamos abrir o nosso coração para que a nossa fé ela não fique meramente em termos religiosos, para que ela não fique meramente em ações públicas,
mas em decisões internas poderosas, que realmente façam a diferença. A vida consagrada, ela não é uma vida vazia, ela é uma vida cheia da presença de Deus. Essa vida, ela não promete, eu não estou prometendo e não estou dizendo que tudo vai ser fácil, que tudo vai ser lindo, mas eu garanto uma coisa: isso te garante autoridade espiritual, sentido de vida, isso faz com que você viva intimidade com Deus, que você garanta a presença do Espírito Santo na sua vida, e o que te dá forças para enfrentar qualquer circunstância que você possa vir a enfrentar. Então, eu convido você nessa noite a tomar uma decisão de viver uma vida consagrada. Eu diria, em outros termos, para alguns de nós, seria basicamente o seguinte: que tal aceitar Jesus de verdade? Seria mais ou menos isso. Que tal você dizer: Deus, a primeira vez que eu entreguei minha vida para o Senhor, eu não tinha tanta consciência do que isso significava. Mas hoje eu estou tendo um entendimento diferente. E por conta disso eu quero viver uma vida mais íntima do Senhor. Uma vida onde eu me consagro, onde eu me separo, onde eu saio do uso comum. Eu quero usar esta frase. Atenção, eu quero usar esta frase para você. A sua vida, ela não serve mais para o uso comum deste mundo. Você foi separado para a glória de Deus. Então eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus nessa noite.